as empresas estão cada vez mais aceleradas, à medida que a tecnologia vem, acelera o sistema produtivo, então você precisa de respostas mais rápidas, profissionais que possam também apresentar soluções e respostas também da noite para o dia, e a gente não descansa. Pessoal, seja muito bem-vindo ao TDcast, um podcast de pessoas de TD para pessoas de TD. Sempre busco trazer alguém que possa agregar em conhecimento para a gente da área de treinamento. E hoje eu tenho uma biblioteca na minha frente. Uma pessoa que conhece muito de treinamento e desenvolvimento. Eleonora, seja muito bem-vinda a mais um TDcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E ter essa oportunidade da gente bater um papo bacana, legal, sobre educação corporativa, sobre universidades corporativas, sobre avaliação, Legal. impacto. Obrigada. O prazer é meu de ter você aqui. Para quem não conhece, a Eleonora é presidente da Anitec. O que é a Anitec? A Anitec é a Associação Nacional de Inovação, Trabalho e Educação Corporativa. Então, a associação ela tem um trabalho muito bacana, ela completa nesse ano 17 anos. Louco! E a gente vem procurando estimular as empresas cada vez mais a transformarem os seus departamentos e setores de treinamento em universidades corporativas, a investirem em inovação, a pensarem mais sobre essa educação corporativa para os trabalhadores, nas empresas, no chão de fábrica, e desenvolver uma cultura de aprendizagem, que eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né, dessa educação ou aprendizagem corporativa, viu? É verdade. E a gente vê que tem muitas empresas que não têm nível de maturidade de T&D. A gente tem uma equipe de uma pessoa de RH que, além de fazer departamento de seleção, recrutamento, faz também treinamento presencial, se vira nos 30. Então, a gente tem muitas empresas nesse cenário, né? E ter uma associação como essa, eu acho que fortalece muito mostrar o porquê que é tão importante ter uma boa estrutura de treinamento e desenvolvimento nas empresas. Sim, isso que você falou é importantíssimo, né? É a questão da gente estimular as empresas para, digamos assim, galgarem, né, degraus mais elevados, maturidade. Perfeito. Né, é importante porque a gente está enfrentando mudanças tecnológicas, a questão da inteligência artificial, apagão de mão de obra, envelhecimento populacional. Então, tudo isso acaba influenciando e reverberando dentro das organizações. Né? A organização ela é um espelho da sociedade. Totalmente. Né? Então, não adianta a gente pensar só que a empresa é uma bolha. Ela não é uma bolha. Uhum. Ela está dentro de um cenário, ela está dentro de um contexto econômico, social, político, né? Geopolítico, geoeconômico. Então, todos esses elementos acabam influenciando, né, na economia, e se influencia na economia, influencia também na empresa. E assim vice-versa. É por isso que é tão difícil ter retorno sobre ação de investimento de T&D, né, no caso, o ROI de T&D, porque, cara, são vários aspectos que influenciam. E esse é o principal tema da nossa conversa de hoje. A gente vai poder conversar, né? Eu acho que a gente está num momento muito delicado de transformação tecnológica, em que muito está sendo depositado, né, na inteligência artificial, e que a gente precisa também olhar para o humano, a humanização das tecnologias e pensar também no homem enquanto ser produtivo e criativo, né? Isso aí é uma discussão bastante longa e muito interessante. É um mestrado, é um doutorado, anos e anos aí que talvez uma conversa não vai chegar. Não, com certeza não. Gente, para quebrar o clima aqui, até para a gente começar a aquecer esse debate sobre indicadores de treinamento e desenvolvimento,
Eleonora, eu vou te fazer uma pergunta difícil, né, que eu faço para todo mundo. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Bom, com certeza, pela atualidade, pela necessidade da discussão em torno da humanização do trabalho e as questões da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, eu tomaria um café hoje, aqui, agora, urgente, com Domênico de Masi. Perfeito. Domênico foi uma figura muito importante, né? Um filósofo e que pensou muito sobre a questão da criatividade, do ócio criativo. Ele escreveu outras obras muito interessantes sobre o sistema produtivo, sobre questões relacionadas ao trabalho, à criação. Então, eu chamaria o Domênico, porque ele tinha um olhar humanizado, a valorização do processo criativo, a necessidade de um espaço para você pensar, refletir, Aham. criar, co-criar também. Que é um espaço cada vez menor hoje em dia. Menor, Isso, né? porque as empresas estão cada vez mais aceleradas, à medida que a tecnologia vem, acelera o sistema produtivo, então você precisa de respostas mais rápidas, profissionais que possam também apresentar soluções e respostas também da noite para o dia, e a gente não descansa. O WhatsApp, o celular, né, as redes sociais não nos deixam descansar. Então, toda hora a gente está sendo chamado, toda hora a gente está produzindo conteúdo, toda hora alguém está pedindo, solicitando alguma coisa para você. E hoje a gente também está muito exposto, né? A gente está numa sociedade que nos chama a uma exposição. Se você não está nas redes sociais, se você não está no LinkedIn, se você não está no Instagram, é como se você não existisse. Então, toda hora... E tem as métricas, né, de produção, quantos views, quantos posts para você ser reconhecido, quantas entregas você tem que fazer por dia. Então, isso tudo nos rouba também o tempo. E a questão da inteligência artificial, né, a gente não pode depositar tudo na inteligência artificial, e o que a gente tem ainda é uma ponta do iceberg da potência que pode vir a ser essa inteligência artificial. Né? Então, a gente está experimentando ainda, né? Parece que é coisa nova, mas não é uma coisa nova. É verdade. É que ela chegou, é que nem a questão da internet. Quando a internet chegou ao usuário, chegou à população, e a mesma coisa está sendo com a inteligência artificial. Agora a gente está tendo acesso a ela. Mas há quanto tempo pesquisadores estão trabalhando dentro, né, dos seus celeiros, dos centros de pesquisa, desenvolvendo esse tipo de tecnologia? Eu me lembro, né, ali no início dos anos 80, quando eu comecei meus estudos na área de linguística, que a gente tinha que ler, um dos teóricos era Sapir, e a gente já falava sobre linguagem artificial. Quer dizer, não só a questão da linguagem para programação, mas já tinha alguma coisa ali da pesquisa em torno da inteligência artificial. Entendi. Já, né? E faz tempo isso. E faz tempo isso. Então, agora ela está com outra roupagem. Que ela está mais acessível a todo mundo, acredito eu, né? Está mais acessível. Hoje você não precisa estar num centro de pesquisa exatamente. para ter acesso à inteligência artificial. No seu celular, no seu computador, né? Em casa ou no escritório, pagando ou gratuitamente, você tem acesso a um aplicativo que te leva para soluções, né, da inteligência artificial. Mas aí é minha pergunta, que eu acho que eu tenho feito para quase todo entrevistado, né? O quanto isso ajuda a educação? Eu acho que para a educação
ela pode ajudar se você tem uma coisa chamada repertório. Legal. Se você tem repertório, se você tem leitura, se você tem um arcabouço de conteúdos, de práticas, você vai poder otimizar, né? E produzir algo a mais, rever. Então, mas você vai usar a sua inteligência, a sua capacidade, e ela vai te ajudar, talvez, a corrigir um percurso, a ter um entendimento melhor, porque o que eu costumo dizer é o seguinte: a inteligência artificial, ela não é um ET, gente. Não é um extraterrestre. Nós não fomos abduzidos pela inteligência artificial, ok? Então, a gente está esquecendo que ela é produto de uma inteligência coletiva. Exatamente. Quem é que está nutrindo essa inteligência artificial? Somos nós. Cada usuário que acessa uma inteligência artificial e faz perguntas ou deposita conteúdos, está contribuindo para a aprendizagem da máquina e está contribuindo com conteúdos que vão ser utilizados, reutilizados, vão ser combinados, sistematizados, porque alguém depositou algum conhecimento, dados, informações dentro dessa IA e ela cruzou. Então, os algoritmos, né, vão fazendo essas informações, esses dados cruzarem, e ela faz uma devolutiva, uma entrega, né? Perfeito. E até assim, ontem a gente teve um evento da Nitec na Uniazul, que foi a Universidade da Azul, e sempre rodam muitas palestras e dinâmicas, né? Sim. No dia com os gestores de T&D. Sim. E, se não me engano, a última palestrante, que eu esqueci o nome... A Tatiana Melec. Tatiana. Ela trouxe um ponto que eu nunca tinha pensado antes. Que a geração que tem um pouco mais de experiência e repertório... Sim, repertório. É a geração que está conseguindo bons resultados com a IA. Porque o pessoal que tem uma geração mais nova, às vezes não sabe como perguntar, não sabe como questionar, não sabe como... É isso, né? E eu nunca tinha pensado nisso. Porque o que está acontecendo, né? As pessoas esquecem que a leitura e a escrita são tecnologias, né? Então, você precisa dominar primeiro uma tecnologia para depois você poder... Então, como é que, se você não tem um arcabouço, né, de conteúdo, de vivências, exato. como é que você... É o caso, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre um bate-papo com a inteligência artificial. Eu fiz alguns testes com o ChatGPT e aí eu escrevi sobre essa minha experiência. Eu disse assim, entrevistando o ChatGPT. E aí a questão você tem que ter uma leitura analítica, né, e crítica do que ela está te entregando. Então, se você não tem repertório, você não vai saber se ela está te entregando uma resposta certa ou errada. Se ela está te entregando uma resposta tendenciosa. Rasa ou profunda. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu quis testar há 1 ano e meio atrás, antes do livro sair. Eu queria escrever um livro infantil. E minha ideia era uma menina negra de cabelos encaracolados. Eu queria fazer uma capa, eu queria ensaiar isso na IA, para ver se esse desenho saía. E há 1 ano e meio atrás... Não dava. Não entregava, porque ele não conseguia interpretar e trazer essa imagem, porque, de repente, ela não foi nutrida com essa perspectiva do que é o ser negro, a questão das características de um humano negro. Então, como é que ela ia trazer isso? Então, a mesma coisa quando alguém da área de treinamento, desenvolvimento e educação corporativa, ela vai pesquisar determinadas temáticas, ela tem que ter cuidado, porque ela não sabe se aquilo de fato, se ela não tem repertório,
se aquele conhecimento, aquela informação, ela é verídica ou se é algo tendencioso que foi colocado lá. Então, é importante a gente falar sobre critérios de avaliação das informações que estão sendo entregues pela IA, a questão da ética. Perfeito. A gente precisa discutir isso, porque você vai encontrar de tudo, porque está todo mundo que pode, quer experimentar, está experimentando, e, por enquanto, ela é, entre aspas, quase que uma terra ainda sem lei. Para isso, a União Europeia criou uma política, né, para o uso da IA. A gente está nessa discussão aqui também no Brasil, e os países estão tendo que rever o uso de tecnologia, se estão discutindo a questão das redes sociais e o uso de computadores e celulares, elas vão ter que discutir, pensar sobre as práticas de uso da inteligência artificial também. Não, perfeito, tá ótimo. Faz total sentido para mim. Mas o foco nosso é um bate-papo de indicadores. Indicadores, né? resultados, Resultado, avaliação. né? Porque sem isso a área de TI não cresce, né? Sim. Então, na sua visão, Leonor, quais são as principais dificuldades de uma área de treinamento e desenvolvimento em demonstrar resultados? Eu percebo o seguinte, eu acho que ainda tem muitas empresas, ainda é o que você falou, né? Ainda tem um departamento ainda de treinamento, talvez pouco evoluído, Uma equipe. uma equipe. E aí a gente tem que pensar que essas estruturas elas necessitam, né, de profissionais de diferentes formações, equipes multidisciplinares. Precisa, sim, ter um pedagogo, um psicólogo, um administrador, pode ser, mas dependendo do ramo, né, do segmento da empresa, às vezes ela vai precisar de especialistas da área que a empresa atua para fazerem parte também dessa equipe. Então, a questão da avaliação ainda, eu acho que ainda é rasa. Quando você fala, por exemplo, em avaliação por competências, você precisa ter as competências listadas, mapeadas, descritas. Isso às vezes nem tem isso, né? Que é o Não, pré-requisito de não tudo, né? tem. E aí as pessoas estão aplicando avaliação de reação, a avaliação de satisfação. E elas esquecem que precisa, quando a gente está falando em competência, ou seja, ou conhecimentos, habilidades e atitudes, isso quer dizer que eu tenho que olhar o histórico da pessoa, eu tenho que olhar a experiência dela, eu tenho que olhar a formação, eu tenho que olhar a prática. Quem é que para observar a prática? Se o gerente. Será que o gerente ele está preparado, ou a liderança está preparada, tem conhecimento teórico e prático para avaliar, por exemplo, um operador de máquina? Quem é que vai olhar se esse operador de máquina, dependendo da máquina, se ele opera, de fato, corretamente? Ele foi preparado, ele foi capacitado, mas e aí a avaliação dele? Quem é que foi lá com a prancha, Muitas com a vezes pranchetinha? o incidente causado por uma inoperância, uma imperícia, é o Sim, fator que vai demonstrar isso apenas. sim, porque tem que ter o técnico que vai lá fazer a avaliação. É. A União Europeia, ela já trabalha com essa questão, né, das competências, e eles já têm um processo, né? Inclusive, eu cheguei a ir à Espanha e ao Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, para entender um pouco sobre essa questão do desenvolvimento de competências e avaliação e certificação. Uhum. E aí a gente observou, né, o modelo deles, que todo esse histórico, todo esse arcabouço, ele é importante. Então, você tem que ter as trilhas de aprendizagem, você tem que ter o processo avaliativo, você tem que ter o histórico, o portfólio daquele profissional. E aqui a gente fala muito em portfólio como o portfólio de soluções, de conteúdos. Mas e o portfólio do indivíduo? Porque aí esse tipo de avaliação ela é individualizada, ela não é uma avaliação em massa, entrega em massa. Você pode fazer uma prova
para saber se as pessoas dominam o conteúdo. Aí você pode, de repente, fazer uma prova em massa. Aí todo mundo vai aplicar, vai responder certo ou errado, e aí você vai ter um score de 100, 90, 80, enfim, zero, o cara zerou na avaliação. Você vai perguntar, vem cá, satisfação. Poxa, o material didático estava bom, o lanche que você tomou, o café estava bom, que faz parte, né? Mas o que a gente quer avaliar? E qual o impacto? E se aquela aprendizagem impactou, de fato, no fazer e na prática daquele indivíduo, se ele desenvolveu aquela competência e se aquilo realmente gerou resultado para a organização. Vou te fazer uma pergunta super difícil agora. Como é que as pessoas fazem isso? Cara, olha, eu vou te dizer que isso é um processo, né? E esse processo precisa ser mapeado. Ele não começa com a capacitação, ele começa antes. Falou tudo. Então, você tem que olhar o indivíduo, a tarefa, o que ele vai executar, quais são as entregas. E você tem que ter uma linha de acompanhamento. Então, como é que você vai saber se a pessoa evoluiu e se, de fato, aquela aprendizagem gerou uma entrega e se aquela entrega impactou? Então, você tem que ter isso desenhado, todo o sistema, digamos assim, mapeado mesmo, tem que ser mapeado. A entrada do indivíduo no processo, como é que é o percurso e a saída. Então, a avaliação, ela pressupõe que você entra, ele passa pelo processo, ele é avaliado e existe uma coisa que se chama retroalimentação. Precisa ter correção de percurso? Precisa de algo mais? E aí a questão da competência, ela te ajuda nisso, a você olhar a competência como unidades de competência. E aí você, ao invés de entregar um diploma, dizer assim, um certificado que diz assim, parabéns, você passou, ele vai dizer assim, olha, esse indivíduo desenvolveu, digamos assim, de 20 competências, ele desenvolveu 15. Poxa, estão faltando 5 competências. Eu reprovo esse indivíduo? Não, eu não reprovo, porque não tem certo ou errado. Eu vou olhar as 5 que estão faltando, vou preparar ele para ele desenvolver essas 5 competências. E aí pode ser que, no meio do caminho, ele tenha que ter as 20, digamos. E eu descubro que, por mais que eu capacite, essa pessoa não vai desenvolver aquelas 5 competências. E aí entra um trabalho de curadoria e orientação de dizer assim, olha, para essa tarefa, para esta ocupação, essa pessoa não vai chegar lá. E aí eu tenho que ter o quê? Um trabalho de reorientação profissional. Entendi. Mas como é que você faz isso em escala? A gente falou muito de one para um, né? Mas quando você tem Sim, mas aí você tem que ter equipe, tá, e processos muito bem feitos para você olhar para 1000. Exato. Em 1000, você vai descobrir o quê? Dependendo dos resultados, que você vai ter que pensar 10 para fazer aquele processo com 10. E se der mais de 40%, 50%, que não estão entregando, tem alguma coisa errada nesse processo de aprendizagem. As pessoas desenharam a capacitação corretamente. Se eu estou esperando que 90%, né, tem uma margem aí que vai ter que ser capturada para passar novamente pelo processo de aprendizagem, e vai ter uma margem que você vai dizer assim, ok, seguiu, vai em frente. E aí, como é que, se não dá, e se não acontece esse padrão que você está esperando, aí você tem que olhar o que você planejou, porque a forma que você fez
porque alguma coisa deu errado. E aí a empresa tem que ter a equipe que chega e diz assim, gente, olha, foi aqui nesse ponto, vamos corrigir e fazer a correção do percurso. Então, a aprendizagem é processo. Por isso é que, às vezes, eu chamo, né, para a questão da cultura da aprendizagem, para a questão da educação, porque, às vezes, não é um processo de você treinar. Opera aqui, faz aqui, responde aqui. Às vezes, você vai ter que pegar realmente e fazer um processo mais complexo, caminhar mais com aquela pessoa para ela chegar lá. E se ela não chegar? Cara, eu descarto essa pessoa porque ele não chegou lá, ou eu disse assim, olha, deu zebra aqui nesse treinamento. Mas se você olha pela ótica da aprendizagem, da educação, você vai dizer assim, cara, eu tenho que fazer um redirecionamento desse profissional. E tenho que encontrar para ele outro espaço. Ou o que eu falhei e que ele não alcançou, porque aí você vai para a individualização da aprendizagem. Entendi. Como é que você aprende melhor? E é uma pergunta que, às vezes, as empresas não se fazem. Muito difícil fazer. Como é que você pergunta para uma pessoa como é que você gosta de aprender? Então, eu acho que tem uma coisa que é a massa, e tem uma coisa que é o outro espaço em que você, quando você olha... E a inteligência artificial, aí sim... Ela ajuda. Ela vai poder ajudar a você a olhar as individualidades e ela te ajudar a encontrar qual é o caminho que você, dentro daquele teu acervo construído ali com ela, qual é o caminho, quais são as rotas alternativas para você atingir esse volume que você está falando. Entendi. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta que é até uma curiosidade minha também, assim. Você tem algum exemplo para trazer para a gente de uma ação de treinamento que foram medidos indicadores antes, rodado o processo de treinamento, fez-se um apoio das pessoas no pós-treinamento para que elas tenham esse apoio de aprendizagem, depois se mediu depois e comparou. Você tem alguma coisa para Olha, a gente teve no Instituto de Pesquisas Eldorado, né? Você vê que a gestora Karina, né, ela desenvolve indicadores e esses indicadores, ela vai nesse processo de mapear e de correção de percurso. Ela estava conversando com a gente isso hoje, sobre quando há um erro, né, do próprio sistema, né, de aprendizagem ser corrigido. Então, eu acho que isso que a gente fala é um processo também que as empresas vão ter que desenvolver e que o treinamento por si só não dá conta, que é a problematização. A gente não está aqui só para apagar incêndio, mas se a gente está pensando em desenvolver pessoas que resolvem problemas e que trazem soluções, que produzem pessoas criativas, co-criadoras, né, capazes de responder a desafios e a realizar entregas realmente ou complexas, ou de média complexidade, ou baixa complexidade, vai depender muito do que a gente trabalhar por detrás com eles. E vai depender muito dos parâmetros e indicadores. Indicadores, eu digo assim, gente, o indicador da sua aprendizagem tem que conversar com os indicadores de resultado da sua empresa. Não tem como eu ir colar do coleguinha. Eu posso ir olhar como eles fizeram, me inspirar numa troca, numa observação de um case, eu vou lá e me inspiro. Mas, na hora de desenhar o meu indicador, eu tenho que desenhar de acordo com o meu negócio, com a proposta da organização, de acordo com a cultura e com o planejamento estratégico. Eu sempre digo que o planejamento estratégico é o que vai dar o norte para a universidade corporativa. A Unitec tem um curso
de pedagogia empresarial e educação corporativa. Então, a gente vai plantando sementinhas, né, nas organizações com esse curso. E aí a gente procura trazer essa visão, né, desse olhar especial e específico para a avaliação, para a questão dos indicadores, porque eles vêm com muita dúvida sobre isso, e a gente pergunta assim: vem cá, você já leu o planejamento estratégico da sua organização? Você conhece esse documento? Aí é uma pergunta que eu tenho, né? Porque eu conheço muitas áreas de T&D que são muito operacionais. E elas não conseguem, não é não ter acesso, mas elas não conseguem pensar programas de treinamento e desenvolvimento que são conectados ao planejamento estratégico porque elas não são nem envolvidas, Sim. né? Então, como é que a gente faz essa roda girar? Eu acho que se o líder, né, a alta liderança da organização, não é patrocinadora, Esse é o problema, né? aí é morte súbita. Morte súbita. Não tem como reverter isso? Eu acho que é uma conquista. Tá. É uma conquista. Eu acho que uma universidade corporativa ela não sobrevive sem o apoio da liderança. Então, eu acho que vai do CEO as escalas até abaixo dele, até onde chegar. Porque a universidade corporativa, no processo dela de amadurecimento, ela vai desplugando de determinados níveis e ela vai indo para o nível estratégico. Quando ela alcança o nível estratégico, ela senta junto com o CEO. Ela vai para a mesa junto com a liderança para discutir. Então, por exemplo, a gente teve a Elaine, que é a gerente da academia de vendas da CIMED. Perfeito. Então, a academia de vendas da CIMED está plugada direto com o dono. Aham. É digamos assim, a menina dos olhos de ouro dele. Que legal. Porque a área de vendas é importante, então ela é estratégica, então dialoga com o CEO. Perfeito. Então é isso. O Instituto de Pesquisas Eldorado, a universidade corporativa, ela dialoga direto com o CEO. É o caso também do IPP, do Instituto Brasileiro de Petróleo, que também dialoga com o CEO. Então, essa ponte direta, ela é muito importante. Acho que é um dos fatores mais importantes, eu diria. Sim, com certeza, porque ele precisa acreditar, entender que é importante e que aquilo vai fazer diferença. É o caso. Ontem a gente teve a entrega do prêmio, né, das melhores práticas de educação corporativa de 25, 26. Então, a secretária municipal de Cultura e Turismo de Campinas, ela esteve presente porque Campinas foi premiada, né, como uma das melhores cidades anfitriãs para receber eventos como o nosso, do Encontro de Gestores de Universidades Corporativas. E a Trip era da família dela. E aí a gente estava conversando sobre o papel da Uniazul e ela estava realmente conversando com a gente sobre a importância das universidades corporativas e o impacto, por exemplo, da Uniazul para a Azul. Claro. Né? Dessa formação, dessa capacitação. Então, eu acho que é isso, sabe? É o investidor que está interessado, E a liderança. a liderança. Ajudar. E eu digo o seguinte, quando saem os resultados e os relatórios para os investidores, por exemplo, a sua universidade corporativa aparece no relatório?
se ela não aparece no relatório para investidores, sua universidade corporativa, ela não é tão importante quanto você pensa e ela pode estar invisível. Aí é que tá. E a gente tem muitas universidades corporativas invisíveis. Invisíveis. Hoje, né? Então, aí é uma luta, né, daquele diretor, daquele coordenador, daquele gerente, para fazer com que ela sobreviva. E aí a gente entra numa outra discussão que eu acho que não é o objetivo hoje. A gente vai falar sobre orçamento, vai falar sobre equipe. Tamanho de equipe, né? É. Que coisa, né? Que coisa. É. Bom, o assunto é super longo, né? Eu acho que a gente ficaria horas aqui falando sobre isso. Com certeza, né? Eu quero já te convidar para um próximo episódio. Ah, legal, obrigada. Temos muito assunto para conversar. Tá Mas, Eleonora, se você pudesse dar uma dica para pessoas que precisam demonstrar resultados de treinamento, algum caminho assim é difícil, né? Não, eu acho que olhar para o planejamento estratégico e alinhar a avaliação com a questão das entregas para que o planejamento estratégico se cumpra. É isso. Tem missão, visão, valores. Se você sabe qual é a missão, aonde a empresa quer chegar, você consegue alinhar com o teu planejamento e você consegue desenhar esses indicadores de resultado direcionados para a missão e visão da organização. É isso. Quer dizer, nosso podcast podia ser 2 minutos, então, mais ou menos isso, não? Não é tão simples. Gente, olha, assim, né? eu gosto de conversar, né? Mas eu acho que é um tema interessante, é urgente a gente estar falando sobre isso, porque precisa, né? A gente esteve lá no Instituto de Pesquisa Dourado, a gente entrou lá na Apple Academy e a gente viu que é preciso quebrar paradigmas, pessoal. É preciso sair do lugar comum e tentar inovar. Inovar, é a palavra, né? É inovar. E para isso é preciso romper. Para eu fechar, então, esse episódio, eu sempre peço para o entrevistado trazer alguma dica de livro, alguma coisa. E aí eu já vou deixar um presente para você. Ai, que legal. O meu livro, o primeiro livro. Opa! É um livro bem focado em pessoas de T&D mesmo. Então, a gente faz um trabalho desde ferramenta para propósito de educação corporativa até análise de resultados ali. Então, a gente tenta passar por todas as etapas, né? Ai, obrigada. Mas, para fechar realmente esse nosso bate-papo, qual dica que você daria ali de bibliografia para as pessoas? Olha, bom, eu vou ler o livro dele, gente, já sabem, né? Eu acho que tem um livro que o Léo da UIS lançou ontem, né? Antes que o mercado mude. É verdade. Antes que o mercado mude. E, claro, o nosso livro, que é o Universidades Corporativas. Perfeito. Tecnologias e metodologias inovadoras aplicadas à educação corporativa. Então, esse é pela Alta Books, gente. Ah, legal. E como é que o pessoal te encontra nas redes sociais ou conversa com você com relação à ITEC? Como é que o pessoal faz? Olha, para me achar, vai lá. Eleonora Ricardo no LinkedIn, Eleonora Ricardo do Instagram, anitec.org no Instagram e também no LinkedIn. Fechou. Obrigado, tá? Obrigado pelo bate-papo. Para mim foi ótimo. Obrigada, valeu. Demais. Evocamos aqui Domênico de Masi, que ele nos dê suas bênçãos. É verdade, é verdade. Muito obrigado mesmo. Obrigada, valeu. Pessoal, esse foi mais um T&D Cast. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio.